boa noite. Hoje temos connosco Nuno Pereira, ele é o candidato do MPT pelo Círculo Eleitoral do Porto e vai-nos falar um bocadinho sobre a candidatura. Olá, Nuno. Antes de mais, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. E a minha pergunta é, qual é a base do projeto do MPT e porquê votar MPT dia 30? Olha, Zé Pedro, o MPT é um partido já com largos anos, defensor do ambiente, de valores humanistas, de ecologista e de desenvolvimento. E tentamos sempre conjugar, portanto, o produto interno bruto, ou seja, o objetivo de ter economicamente, termos uma vida sustentável e de podermos ter o índice de felicidade bruta também. Ou seja, tentamos conjugar as duas. Não somos radicais ao nível de determinados partidos, aliás, alguns até representados na Assembleia da República, que defendem alguns interesses e também ambientalistas, mas depois que passam para um extremo de radicalismo ambiental. E nós não, somos muito moderados e tentamos equilibrar entre a parte económica e a parte ambiental. A defesa do ambiente sem esquecer as pessoas. A defesa do ambiente sem esquecer as pessoas, exatamente. Nuno, eu perguntava, vocês têm nos vossos documentos uma defesa, lá está, defesa do ambiente com uma reorganização do território, com alguns fatores como a criação de economias circulares. O que é isto? Zé Pedro, qual é o objetivo disto? Eu, fazendo uma retrospecção da minha vida, 44 anos, vejo que foram destruídas coisas que estavam bem construídas, nomeadamente relativamente aos transportes. Nós tínhamos, por exemplo, os trolleys, os elétricos, que dão um ar à cidade, que são ambientalmente sustentáveis, e foram completamente destruídos, lá está, com um radicalismo ambiental. E agora a serem refeitos com custos enormes. E a serem feitos com custos enormes, e aproveito essa deixa porque ainda nem está tudo muito bem estudado relativamente às explorações do lítio. Os carros elétricos ainda nos dão algum... E dou-lhe como exemplo, em França, o custo económico de, por exemplo, uma frota automóvel das empresas, e lá os carros são mais baratos, lá está, também temos aqui as nossas cargas de impostos, lá compram uma frota de 5 anos com carros elétricos, com veículos elétricos, e neste momento há sucatas completas de veículos elétricos que não compensa a substituição das baterias. Isto é um dos problemas. E voltando à parte ambiental, e indo uma das nossas defesas do nosso manifesto eleitoral, o que nos preocupa muito é a água. E repara, se virmos, por exemplo, as pessoas que estão em Monte Alegre, e nós as pessoas que estão em Monte Alegre estão lá longe, e vamos fazer a exploração de lítio sem qualquer, portanto, investigação de impacto ambiental daquelas montanhas. Nós no subsolo temos, portanto, os ciclos de água, portanto, os nossos caudais de água. Os nossos caudais de água, as nossas fontes que chegam aqui ao Rio Douro e fazemos a captação. Se nós estivermos a poluir o ambiente em Monte Alegre, e se fizermos a extração de lítio em Monte Alegre, o que é que nós vamos beber daqui por uns anos? Vamos beber químicos e compostos químicos da extração do lítio, daquilo que está a ser feito lá em cima? Estará a haver discussão política a mais e discussão científica a menos? Se formos mesmo para a parte política, já passamos até para a parte da corrupção, porque umas empresas compram outras e chegam-se aqui a que confunde as pessoas. Que não cheira bem e, como diz o povo, onde há fumar fogo. Onde há fumar fogo, exatamente. Tem que ser tudo muito bem estudado, porque, aliás, a Associação Ambientalista Zero, que também sou sócio, tem alertado frequentemente sobre todos os pontos de situação da extração do lítio nestas cidades, nestas regiões mais remotas. E depois lá está. Nós ao longo dos anos, o que é que nós vamos deixar aos nossos filhos? Não sabemos. Não sabemos. Isto tem de ser muito bem estudado. Relativamente à parte do ambiente e aos transportes e à organização territorial que estávamos a iniciar a falar, e eu passei para a parte do lítio, repara, nós tínhamos os trolleys, tínhamos os elétricos, agora andamos com autocarros a gás. Possivelmente têm menos impacto ambiental. Mas nós tínhamos transportes elétricos e não conseguimos estender a nossa rede de metro. Ou seja, uma das prioridades, e repara, faço uma pergunta, a maior parte das pessoas não sabe isto. Baião é o distrito do Porto, pelo qual o distrito onde eu concorro. E as pessoas daqui para Baião demora-se 1 hora. Mas demora-se 1 hora como? De carro. Não há transporte público daqui para Baião.
O máximo que conseguimos é ir de comboio até Amarante e depois apanhar uma caminhonete até Baião. Estamos a 50 km de distância. Portanto, a 50 minutos de distância, 1 hora de distância, mas de carro. E nós temos que desenvolver e não é interior, não estamos a falar em Bragança, estamos a falar no distrito do Porto. Repara, há quanto tempo está-se a falar do metro para chegar a Tavalongo? Há anos. Mesmo a parte dos caminhos de ferro, em vez de se construir, destrói-se. E nós devíamos ter, a nível nacional, devíamos conseguir chamarmos o nosso retângulo, devíamos conseguir colmatar o nosso retângulo tudo com transportes ambientalmente sustentáveis. E aí sim é que nós podemos optar em deixar o carro. Já sei que as pessoas vão falar, o comodismo de ir ao continente e de ir aqui. As pessoas só não vão porque não têm transporte. As pessoas não conseguem sair de casa. O comodismo acabou por ser, de certa forma, imposto pela falta de opções e de transporte público. Claro, decididamente. O carro tornou-se uma necessidade para as pessoas irem trabalhar, para poderem vir para casa fora de horas, para poderem sair de casa sem ser às 6 da manhã. Claro, porque não tem qualquer outro tipo de solução. Em termos de organização, e assim, está provado cientificamente, desde os meus tempos, e vou dizer aqui uma piada, que jogava SimCity para ganhar, ou seja, organizavas uma cidade em termos de vias de comunicação. Quais são essas vias de comunicação? São as vias de comunicação de mobilidade e as vias de comunicação digital. Ou seja, quanto mais nós conseguimos comunicar com o mundo, agora através das internets e com as velocidades de comunicação, conseguimos muito mais desenvolver economicamente. É óbvio que poderia vir aqui falar sobre a qualidade de vida das pessoas, mas isto é a qualidade de vida das pessoas. Isto é o básico, é o essencial. Mas, voltando, olhando até para a qualidade de vida das pessoas, o Nuno defende, e já falamos várias vezes até fora do âmbito desta entrevista, defende uma solução, por exemplo, habitacional, diferente da que está em cima da mesa. Nós falamos o PRR, que vai resolver parte do plano da habitação, mas o Nuno tem uma solução diferente. Queres falar um bocadinho dessa solução que defende? Quero. É uma solução completamente fora da caixa, não é nada inovador, porque é feito noutros países e colmata grande parte da corrupção que existe em Portugal. E o que é que eu quero dizer com isto? Se nós estamos a crescer e o imobiliário está a crescer, nós temos empreiteiros que querem fazer, por exemplo, 100 fogos. Se nós, ao invés de imputarmos impostos sobre a construção, se nós optarmos por recolher dividendos desses 100 fogos que estão a ser construídos, se o empreiteiro, em vez de pagar impostos, nos ceder 20 fogos, ou 10, dependendo do cálculo que iremos fazer em termos económicos, nós conseguimos ter, sem ter qualquer custo, a nível nacional, 20% da possibilidade de ceder fogos para a habitação social. Deixámos de ter bairros sociais, ou seja, passamos a ter 20% das pessoas a integrarem-se diretamente na sociedade, a reformularem a sua vida dentro de uma normalidade, e deixámos de ter bairros sociais que segregam as pessoas e separam as pessoas. Ou seja, e colmatamos aqui uma grande parte da corrupção imobiliária, que é autarquias pedir empréstimos aos bancos, os bancos, enquanto não vem o dinheiro do PRR, os bancos dão dinheiro, nós pagamos sobre juros, os bancos dão dinheiro às autarquias, as autarquias dão às imobiliárias, as imobiliárias constroem bairros sociais e andamos aqui neste ciclo. Zé Pedro, ainda estamos a pagar o plano especial de reabilitação de há 10 anos atrás. As pessoas pagam isso nos seus impostos. E a minha ideia, e a ideia que não é minha, é tirada de outros países que já funciona assim, é as construtoras, quando passam a fazer fogos, pedem licenciamento. E ainda tens mais uma coisa, porque não estás a fazer nem fogos a mais, nem fogos a menos. À medida que as cidades crescem, com as construções, tu vais tendo habitação social para entregar à população. E até porque, falando da parte fiscal, a nossa população não aguenta mais impostos. Não aguenta mais impostos. Estamos no máximo de impostos que alguma vez tivemos. Não. Eu leio no vosso manifesto, no que é público, que tem também aqui uma atenção muito grande com a saúde, com os cuidados continuados, com os bombeiros. Isto é uma real preocupação do Nuno e do MPT. Porque lá está, porque o crescimento tem que ser, portanto, sustentado e nivelado para as nossas capacidades. Neste momento nós temos corporações de bombeiros que são completamente subsidiadas pelas autarquias, associações e PSS que são subsidiadas pelas autarquias ou pelo Governo Central. E depois cai o dinheiro a rodos e é esbanjado, ou depois falta dinheiro e não é bem aplicado. Aquilo que nós propomos é, à medida que as propostas são feitas, e dou-lhe um exemplo, eu percorria bastante os concelhos e noto, por exemplo, uma grande carência de cuidados continuados.
E neste momento nós não temos forma de colmatar os cuidados continuados. Mas, por exemplo, as corporações de bombeiros continuam a receber subsídios, continuam a receber carros de bombeiros, etc. E depois fazem umas festas, todas pomposas em circunstância, cortam as fitas, inauguram a ambulância e continuamos nisto porque eles não praticam aquilo que devia ser feito. Se nós temos uma necessidade de colmatar as pessoas que estão vulneráveis e necessitam de cuidados continuados e não temos esses cuidados continuados porque não há, as corporações de bombeiros podiam ser financiadas para praticar o bem neste aspecto de apoiar essas pessoas. Temos idosos sozinhos em casa. Aliás, nós temos situações em que os idosos morrem em casa e só passado 3 dias é que são descobertos porque o vizinho disse que já não viu o vizinho há 3, 4 dias. Se nós financiarmos com protocolos as corporações de bombeiros, conseguimos atribuir-lhes os tais subsídios que eles precisam, porque eles precisam sobreviver, e além disso também conseguem captar muitos mais sócios, porque passa a haver uma ligação intercomunitária da sociedade e adquirir mais sócios, e assim eles conseguem autofinanciar-se e não ter sempre à espera da subsídio-dependência. Não, nós já aqui falámos do problema da corrupção e o MPT defende mesmo isso: cidadania, transparência e combate à corrupção. Quando se discute TAP, Novo Banco, quando se discutem verdadeiros problemas nacionais e que envolvem muito dinheiro, né? Mas se calhar quem nos está a ver e a população em geral não precisa que se discuta os problemas delas do dia a dia, porque, como dizia um colega seu, chamamos assim um candidato colega seu, estamos a falar de milhões de pessoas a lutar para ter uns tostões. É verdade. Neste momento nós temos que olhar para a carência social e as necessidades imediatas, mas também não podemos descurar o grosso. E repare, Zé Pedro, há 2 anos atrás estávamos a discutir uma coisa completamente diferente. E porquê? Porque há dinheiro. E o dinheiro é esbanjado quando é em massa. E então, se tivermos a mesma rede corruptiva que existe, que todos nós sabemos, do partido que nos tem mais governado, aliás, da bipolarização partidária que tem sido nos últimos 47 anos, repare, e aqui apelo a uma coisa e volto já ao grosso desse dinheiro. Nós temos uma bipolarização, as pessoas têm que se convencer que estão a votar para deputados que vão defender as suas regiões. As pessoas não podem estar só constantemente a ver debates televisivos. É isto que eu condeno na democracia, é nisto que eu condeno nesta eleição. As legislativas são para eleger 230 deputados que vão defender as suas regiões, não são para eleger nenhum governo. E esta bipolarização e esta massa média que está a ser subsidiada pelo próprio governo, percebes, Zé Pedro? É por isso que eu cada vez mais defendo a comunicação social independente. Independente, nem que seja subsidiada ou que seja paga, mas que esteja fora deste subsídio à dependência, porque isto é uma subsídio à dependência, não cabe na cabeça de ninguém 15 milhões para televisões, não cabe. E assim continua-se a bater e a bipolarizar, porque convém à comunicação social bipolarizar isto. Voltando à parte de não poder descurar o dinheiro que se tem gasto na TAP e no Novo Banco. Apenas 2 exemplos. Sim, mas olhe muito rapidamente. O Novo Banco era uma empresa privada. Toda a gente dizia, é privados, podem pagar o que quiserem aos seus administradores. Ok? Mas abre falência. Porque só o Banco de Portugal salvaguardava que os depósitos eram até 50 mil euros e depois até alterou-se para 100 mil euros. E os depósitos das pessoas estão salvaguardados. Os investimentos, tenho pena de muita gente tenha investido lá o dinheiro, alguns por ganância, outros não, que eram as poupanças da vida, mas efetivamente a lei era essa, e isso resolvia-nos o problema em 2014. Nós estamos em 2021 e continua-nos a não resolver o problema. E isso vai fazer falta para a saúde, vai fazer falta para as escolas, para a educação, os enfermeiros recebem mal, os professores recebem mal, aliás, todas as classes neste momento recebem mal, porque andamos a esmagar durante anos, 47 anos de bipolarização política. Voltando à TAP, há 2 anos atrás estávamos a discutir uma coisa completamente diferente. Estávamos a discutir o aeroporto do Montijo. Porquê? Porque havia uma massa de dinheiro que tinha a ser distribuído pelos amigos. Neste momento já não está em questão o aeroporto do Montijo, está em questão a TAP. E quem é que a TAP beneficia? Ainda tivemos agora um exemplo que, afinal, os bilhetes da TAP são mais baratos a partir de Madrid para ir para São Francisco do que de Lisboa. 3 vezes mais baratos. 200 euros custava um bilhete e aqui custa 600. Isto é inconcebível. A TAP neste momento está a secar porque em termos de investimento foge, tem que se tirar de algum lado. Sai da saúde, sai da educação e vai dinheiro que é TAP à TAP. Para quê? Para subsidiar o centralismo? Foge-nos, não consigo compreender. É isto que nós queremos combater. Nuno, caso o Nuno e o MPT venham a eleger no próximo dia 30, podem verdadeiramente fazer a diferença na Assembleia nestes assuntos e nestes temas que falamos aqui e noutros?
Olha, eu estou de peito aberto porque assim, quando me candidato é por uma questão de cidadania. É mesmo por uma questão de cidadania. Não tenho qualquer convicção em almejar a vida política intensiva. Eu gostava que, por exemplo, as pessoas fossem 4 anos para um Parlamento e depois largassem para alguém melhor que conseguisse fazer melhor. É este o meu intuito. Eu não consigo conceber, sai-me fora da caixa, como é que, por exemplo, um António Costa, desde que tu o conheces, foi político profissional. Como é que esta gente tem experiência profissional para poder governar um país? Não tem, porque tiveram 40 anos, são estes mesmos que estão lá há 40 anos. Não me vão dizer que ganharam alguma experiência profissional numa autarquia, mas contacto com a indústria, contacto com as pessoas, não têm nenhum, não têm. Qual é o grande objetivo? Olha, eu já ficava contente se houvesse uma Assembleia da República plural, que tivessem 20 deputados do PSD, 20 do PS, 20 da Iniciativa Liberal, 10, 15, e que fosse totalmente dividida, porque um dos meus maiores receios é ver maiorias. Essa é a minha primeira luta. E a nossa democracia está preparada para essa divisão? Não vai gerar depois impasses de ninguém se entender? Quanto mais... Mas é assim, as pessoas têm... Temos aqui um exemplo nos nossos vizinhos espanhóis que depois andaram a mas repara, porque é isso que querem transmitir. Porque é assim, eu para chegar a um acordo contigo, temos que falar. Claro. E se temos que falar, temos que chegar a um consenso. E é isto. Da direita à esquerda nós temos de ter consensos. O MPT situa-se no meio. Mas da direita à esquerda nós temos consensos. Se me perguntares se eu gosto mais das políticas de direita ou das políticas de esquerda, não, gosto das do meio, mas as da esquerda estão completamente ultrapassadas, não tenho dúvida nenhuma. Agora é assim, as da direita, preciso muito cuidado com o liberalismo que aí vem. Tivemos um grande exemplo agora com o Passos Coelho e não vai há muito tempo. Apesar de eu apoiar mais as políticas liberais, mas têm que lá estar, ser conciliadas entre a qualidade de vida das pessoas e o ambiente. Okay? Até porque é o futuro que está em causa. Se é o objetivo, gostava muito de ter representatividade na Assembleia da República. Não me considero um André Ventura, mas faz a diferença. E não defendendo as políticas do André Ventura, nem pouco mais ou menos. Mas a contestação tem de ser feita. O facto de haverem vozes diferentes e pensamentos diferentes. Completamente. Nuno, para terminar, eu pedi-lhe para quem nos está a ver e ouvir e que ainda não tomou a sua decisão em relação ao dia 30, o porquê de votar MPT e Nuno Pereira, neste caso? Olha, mesmo que não defendam as políticas centralistas, portanto, da zona política central, eu acho que as pessoas devem votar diferente. Devem votar para que haja contradição dentro do Parlamento. Porque se tivermos uma maioria é extremamente difícil, aliás, nós temos a experiência ao longo dos anos e tivemos várias maiorias, é extremamente difícil governar um país. Votar em partidos pequenos ou votar nomeadamente no MPT, porque o MPT defende efetivamente as pessoas, os animais e o ambiente sem qualquer tipo de radicalismo. Posso só dar um exemplo. A polémica das touradas. A polémica das touradas é uma polémica enraizada, é cultural. Vamos fazer como ao PAN, nós somos completamente oposto. Vamos fazer como ao PAN, que vamos proibir as touradas, mas se proibirmos as touradas acabam os touros. A raça taurina acaba, porque quem a mantém é quem defende as touradas. Portanto, nós temos aqui alguns pesos... É preciso encontrar equilíbrio. É preciso encontrar equilíbrios. Agora, se me diz assim, a televisão pública financia as touradas, ou o Estado financia as touradas, ou deduz o IVA nas touradas, sou completamente contra, porque acaba de defender um espetáculo, não é? Portanto, é este âmbito que nós somos diferentes a nível ambiental, a nível das pessoas, a nível cultural, e defendemos um bom senso para que possamos viver todos em harmonia, sem qualquer tipo de animosidades dentro da nossa sociedade. Pereira, mais uma vez muito obrigado por ter estado connosco. Obrigado, Zé Pedro, é sempre um prazer. E assim que nos está a ouvir, mais uma vez obrigado por nos ter acompanhado e até à próxima.